Vou imitar um canal aqui. Fala, seus pífios! Vamos falar um pouquinho de percentil? Fala aí, tudo bom? Fiquei devendo uma explicação, eu vou tentar ser bem resumido. O percentil, na verdade, ele não é tão difícil de entender. Eu acho que a gente cai muito na armadilha de não estar tão acostumado a usar algumas ferramentas matemáticas aqui no dia a dia. Primeiramente, por que o percentil e não falar de média? A média, ela tem um mal, né? Qual que é o mal da média? Ela te deixa míope para pensar nas grandes variações ou nos outliers que você tem ali no teu conjunto de dados. Vou dar um exemplo muito simples. Se você pegar a profundidade média do oceano, digamos que ela seja, sei lá, 1000 metros de profundidade. Quando você pensa em 1000 metros de profundidade, como média no oceano, você não consegue considerar, vendo essa informação crua e simples, que você tem praias ou que você tem algo como uma fossa das Marianas que tem 11.000 metros de profundidade. Então, o primeiro ponto é que ferramenta matemática a gente tem que a gente possa utilizar para tirar essa miopia que a gente tem ao olhar um conjunto de dados. O percentil nada mais é do que você pegar um conjunto de dados. Eu fiz aqui uma brincadeira para a gente começar a falar, tá? É um conjunto de dados, tá? E o que você vai fazer com esse conjunto de dados nada mais é do que você dividir ele por 100. Literalmente transformar, dividir o teu conjunto, né, em 100 partes. Então, se você tem uma parte desse conjunto de dados, você tem 1%. Se você tem duas partes, você tem 2%. Se você tem 20 partes, você tem 20%, e assim sucessivamente, tá? Então, o percentil nada mais é do que a segmentação do dado, a estratificação desse dado em 100 partes iguais. Uma coisa interessante do percentil, e por que é importante você não só usar, mas saber usar, é o seguinte: como eu falei, quando a gente fala do 20º percentil, do P20, a gente está falando de 20% dos dados. Se a gente fala do P50, é 50% dos dados. Como eu falei, o P2 é 2% dos dados. Mas a gente está falando do percentil de um ordenamento, tá? Da tua segmentação dos dados, do menor para o maior. Então, quando eu falo percentil 20, a gente está falando de 20% dos menores dados que você tem no conjunto ali que você está analisando. Se eu falo P50, é 50% dos menores dados que você tem no teu conjunto. Então você pega esse conjunto aqui, por exemplo, como eu coloquei, do 7, vai variando, 7, 18, 23, para repetir 18 de novo, mas enfim, pensa como se fossem transações. Imagina uma transação em milissegundos. Então você tem uma transação que foi com 7 milissegundos, uma com 18 milissegundos, outra com 23 milissegundos. Você vai pegando esses menores dados, você vai sequenciando, ou seja, do menor para maior. Então quando você considera o P20, então você está considerando os 20% dos menores, de todos os dados, né? Mas dos menores dados, o que eles representam. Isso é para quê? Justamente para você começar a tentar tirar aquilo que é o outlier, aquilo que foge do padrão. Então, por exemplo, se a gente está falando de 18 segundos, 40 segundos, desculpa, milissegundos, você tem uma transação que levou 2 minutos, ela é absolutamente fora da curva. Antes de continuar, um pouquinho da vantagem do percentil. Existem algumas técnicas de machine learning que eu ainda estou tentando aprender, que é, por exemplo, o box exploit, entre outras, que você tenta identificar valores que são fora da curva, tá? Por que você tenta identificar valores fora da curva? Porque você quer conhecer qual é o teu comportamento usual da tua aplicação. Em você conhecendo o comportamento usual da tua aplicação, você sabe que ela vai ter variações, vão ter momentos que você vai ter degradação, etc. Mas o que você quer saber é como é o comportamento usual da tua aplicação. E é para isso que a gente está utilizando o percentil, tá? Então ela é uma técnica, o percentil é uma ferramenta matemática que ela ajuda a também indicar essas posições do conjunto de dados. Então, quando eu falo o P50, que é a mesma coisa que a mediana também aqui no caso, o P50 é a mesma coisa que a mediana. Você tem que categorizar, né? Onde, em que posição encontra esse dado nesse conjunto, no caso separado em 100 partes, que é o percentil. Então, o percentil, ele tal como o quartil, que eu acho que é mais comum, são chamadas medidas separatrizes. Vou dar aqui um exemplo. Você que conhece muito de banco de dados, você quis compartilhar conhecimento, montou um curso e aplicou uma prova. E nessa prova tem lá o Patrick, que é um cara que tirou 7. Você pega o Joselão, o Joselão já conhece, tal, tirou
10. Você pega, sei lá, você pegou outro cara, o Felipe tirou 8. Você teve vários alunos que tiraram ali entre 6, 7 e 8. Mas você teve o Joselão que tirou 10. Qual que é a representatividade? Qual que é o percentil 90 da tua turma? Tá? Tipo, você tem 10 alunos e somente o Joselão tirou 10, tá? Então, se eu pego o P90, obviamente que esse outlier ele vai estar fora dessa segregação de dados que nós fizemos, tá? Dessa segmentação e dessa estratificação. Então, você tem uma média que vai representar, por exemplo, entre 6 e 8, vamos pegar ali o meio, né? Uma média 7, mas você não está considerando, por exemplo, o Joselão, porque ele tirou 10, ele não está dentro daquele conjunto dos menores dados, ele é um outlier, tá? Por que isso é bom? Porque normalmente, eu estou falando de um cenário em que um cara que foi muito bem, ele joga a média da turma lá para cima, mas não representa exatamente qual foi o comportamento que a sua turma teve ali, porque na grande maioria as pessoas, quando muito, digamos que a média para passar, para você aprovar, fosse 7. A grande maioria das pessoas estava ali quando muito 8, tirando 6, alguns reprovando, mas de repente um cara que joga a média para cima, você pode ter uma falsa impressão, não só da aprovação, mas até mesmo da qualidade do curso que você teve. Da mesma forma, é o sistema, né? Muitas vezes você pode ter situações em que elas abrem quando tem um threshold fixo. Por exemplo, você quer que toda vez que a transação chegar a 2 minutos você abra. Cara, você pode ter esse cenário, mas não é o teu cenário normal. Não é o teu cenário recorrente. Muitas vezes é um comportamento que sua aplicação tem em determinado horário por determinados fatores. Você quer ter um chamado para tratar, para que ele feche automaticamente? Não faz sentido. Então o percentil é para isso. Ele tira esse outlier da jogada e tira essa variação da metrificação e começa a entender que isso pode ser um comportamento do sistema de uma forma muito simples, tá? E vai te gerar um alarme justamente quando o total, por exemplo, digamos que você esteja usando o percentil 95 ou 99, quando o total das transações se aumentar, apresentar um aumento que chegue naquele limiar que você identificou como, opa, tem um problema. E não você tem uma situação isolada que chegou naquele limiar, que te gerou um chamado e você vai investigar. E quando você de fato investigar, não aquele momento, mas você investigar e entender o contexto, o histórico, você fala, opa, é uma situação recorrente no meu ambiente. Quando a gente fala de quartil, você aqui redundante num ponto, é o seguinte, quartil nada mais é do que você pegar o teu intervalo de dados e separar em 4 partes, beleza? Então você tem aqui o quartil 1, o quartil 2, o quartil 3. A Oi já usou a regra de quartil para data, para fazer para as sprints. Então, novamente, quando eu falo do percentil, eu pego essa margem de dados e você vai dividir em 100 partes. Então, quando você fala, eu quero o P90, minha caneta não está ajudando, né? Mas quando eu falo, eu pego o P90, percentil 90, eu estou pegando 90% dos dados do menor para o maior. Estou excluindo, portanto, aqueles que são acima, né? Os outliers, por exemplo, os que estão muito acima, muito elevados. E estou monitorando a partir dessa visão. Quando a gente fala de tempo de resposta, por exemplo, de novo, tu imagina um cenário em que você tem por algum motivo, latência de rede. O teu tempo de transação ele sobe muito, mas é um momento muito específico. O que o percentil faz? Ele desconsidera, entre aspas, né, nessa estratificação, esses dados de outlier. E ele só, de fato, vai considerar o comportamento como um todo. Se 95% das suas transações têm uma performance ok, e aqueles 0,5% não podem representar um comportamento, não necessariamente um problema, eu vou explicar melhor. Significa que você tem um comportamento que ele está em linha com o que se espera da confiabilidade da entrega da aplicação, porque do contrário, o que a gente estaria fazendo? De novo, abrindo um alarme para que fosse investigado, para você entender que é um comportamento e não afetou nada.